Após alguns dias, no calor quente e úmido de Manaus, iniciei uma viagem de descida do rio Amazonas com destino a Belém. Eu tinha acabado recentemente o meu curso na faculdade e tinha tirado uma licença sabática para ir viajar com os amigos pela Amazónia. Passado alguns dias em Manaus, chegou a manhã em que iniciaríamos a viagem. Como combinado, dirigimos-nos ao Porto para comprar os bilhetes tal como nos tinham indicado. Quando lá chegámos, achámos aquilo um pouco estranho. Era uma plataforma grande, não víamos ninguém, não havia uma banca de venda de bilhetes e estavam dois homens a conversar. Dirigimos-nos até eles, perguntámos onde é que se comprariam os bilhetes e eles disseram que era ali mesmo. Achámos um pouco estranho, eu senti aquilo muito pouco profissional, mas bom, não havia alternativa. Lá regateámos o preço, porque tudo se regateia naquele local. Chegámos a um preço que agradava aos dois lados do negócio e demos-lhes os reais e eles deram-nos para a mão 2 papéis azuis. Eu olhei para o papel azul, olhei para ele, pensei, bom, não tenho nada que me garanta, mas enfim, vamos acreditar que isto é um bilhete válido para a nossa viagem. Ele também nos disse, naquele momento, sendo que a viagem seria daí a pouco tempo, que seríamos nós a ter que comprar as camas de rede nas quais iríamos dormir durante os 5 dias de viagem. E nós pensámos, bom, nós não temos camas de rede, mas vamos encontrá-las com facilidade, estamos aqui perto do Porto, isto não há de ser difícil. Lá fomos nós, mochilas às costas, naquele calor abrasador de Manaus, à procura de camas de rede. A tarefa foi bem mais difícil do que aquilo que eu previ. Andámos, até encontrarmos um local que nos vendesse as ditas redes. Mas lá encontramos, comprámos as redes, já ficava um pouco apertado para a hora da partida do barco e voltámos todo o caminho para trás, mochila às costas, rede no braço, até ao Porto. Chegámos lá, havia um movimento, mas não era um movimento de um barco prestes a sair. Lá estavam os 2 senhores, fomos ter novamente com eles e eles disseram-nos: esqueci de falar, né? É no outro Porto a saída. Eu pensei, ok, tudo certo. Faltam pouco tempo para a nossa viagem, mas aí fomos nós, de mochila às costas, rede no braço, a correr desenfreadamente pela cidade, em 30 graus, com aquela umidade, pareciam 40, e eu já esbaforida por todo o lado, já pensava, eu já nem quero saber do bilhete azul, isto tem que dar para entrar se eu lá chegar a horas. Enfim, aproximámos-nos do barco, já ouvíamos aquelas buzinas que anunciam uma partida iminente, e eu já via quase o barco a afastar-se da plataforma e eu a ter que saltar para entrar, mas ainda deu. Entramos, as pernas tremiam, pensámos, ok, estamos no barco. Nem quisemos saber dos bilhetes que naquela altura, obviamente, foram validados. Chegámos dentro do barco e percebemos que a tarefa seguinte que se seguia era pendurar as redes, como toda a gente à nossa volta estava a fazer. Não tínhamos comprado as cordas. Tudo bem. Os brasileiros são um povo precavido, felizmente havia cordas a mais e lá nos emprestaram e prendemos as cordas com muito cuidado para não cairmos à meia da noite. E assim foi. Esta agitação do início da viagem contrastou com o que seguiu, que foi um início de viagem absolutamente tranquilo, a deslizar pelas águas dos 2 rios que correm lado a lado durante quilómetros, o Rio Negro e o Rio Solimões, Barrento, águas que não se misturam durante quilómetros e quilómetros até que por fim se unem no Rio Amazonas. Aquelas margens com aquelas florestas verdejantes a perder de vista. As canoas de índios que por vezes se aproximam do nosso barco com o esforço extra de um pequeno motor e que ao aproximar-se do nosso barco lançam uma corda que o prendem ao nosso e fazem a venda de cestinhos de camarões. Tudo aquilo era maravilhoso. E durante 5 dias, num barco em que não há rede de telemóvel, não há televisão, não há internet, não há absolutamente nada, o que é que se faz? Além de se apreciar tudo isto, conversa-se, conhecemos os nossos vizinhos do lado, sentamos na nossa rede, onde vamos balançando ao ritmo da ondulação do Amazonas, num ritmo que os brasileiros chamam de bate-bunda, e pegamos num livro, lemos um livro. Foi num desses momentos em que eu estava sentada a ler um livro, que se aproximou de mim uma criança. Pele morena, cabelos negros, olhos ainda mais escuros. Fitou-me. Eu percebi que ele estava intrigado e perguntou-me se o que eu estava a ler era em inglês e se eu sabia falar inglês. Respondi-lhe que o livro era em português, mas que sim, que tinha aprendido inglês na escola.
perguntei-lhe o seu nome. A resposta confirmou a minha teoria de que os brasileiros são o povo mais criativo a dar nomes. Joarlen. Joarlen. Isso mesmo. O Joarlen queria muito saber inglês e perguntou-me onde é que eu tinha aprendido. Disse-lhe, na escola. E ele perguntou-me, mas ainda estás na escola? Não, Joarlen, eu já acabei a escola, já acabei o meu curso, eu sou médica. O que é um médico? Joarlen, não sabes o que é um médico? Nunca foste ao médico? Não. Bom, então, um médico é uma pessoa que trata as outras quando elas estão doentes. Ele olhou para mim durante um instante e perguntou-me, então, tu tens a cura? Eu disse-lhe, olha, vem comigo, Joarlen. Fui até à minha mochila, tinha lá uma bolsinha onde tinha uns comprimidos avulsos. Tirei assim um Benuron e mostrei-lhe, olha, isto, por exemplo, é a cura. Ele estava fascinado, os olhos dele brilhavam. A seguir disse-me, então vem comigo, eu também te vou mostrar as minhas coisas. E assim foi. Fui atrás dele, subimos ao deck superior, onde ele tinha a sua rede, ao pé dos pais. Junto às redes tinham 2 sacos, daqueles sacos grandes de feira, plastificados. O Joarlen abre o fecho-eclair, tira de lá um brinquedo, uns chinelos, um livro. E eu disse, que engraçado, Joarlen, então estas são as tuas coisas. E ele disse-me, sim, estas são todas as minhas coisas. Como assim, Joarlen? Todas as tuas coisas? A casa em que eu vivia com os meus pais, em Manaus, numa favela, ardeu. Isto é tudo o que nós temos. Estamos a ir para a casa dos meus avós, numa pequena cidade nas margens do Amazonas, para onde nos vamos mudar. Aquele momento, para mim, foi um contraste absoluto entre a minha viagem de férias com uma mochila, onde tinha meia dúzia de coisas, sabendo que em casa tinha 10 vezes aquilo. E a viagem do Joarlen, a mudar de cidade, a mudar de escola, a mudar de amigos, a mudar de vida, com aqueles 2 sacos que eram tudo o que ele tinha na vida. Tudo bem, como podem imaginar, daqui nasceu uma amizade incrível e improvável. Durante os dias que se seguiram, nós brincámos, contámos histórias um ao outro, demos gargalhadas. Ensinei ao Joarlen algumas palavras em inglês, como ele tanto queria. Mas, inevitavelmente, chegou o dia em que era a paragem do Joarlen, o apiadeiro em que ele iria sair antes de mim. Pouco tempo antes do barco atracar, o Joarlen veio ter comigo e perguntou-me se eu não podia sair com ele. Expliquei-lhe que não, que a minha viagem ia continuar, mas que íamos continuar sempre a ser amigos. O Joarlen saltou para o meu colo, deu-me um abraço que foi tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível descrever tudo o que lá coube dentro. E assim foi. O Joarlen foi, com os pais, para a sua nova vida. Eu não fiquei com nenhum contacto do Joarlen, como podem imaginar, uma criança de 7 ou 8 anos, mas ainda hoje penso muito no Joarlen. O que é que lhe terá acontecido, se terá adaptado bem à nova escola, aos novos amigos, se já saberá falar inglês, se está ou não bem adaptado à sua nova vida. Provavelmente nunca irei saber. A verdade é que aquela viagem, aquela amizade, aquele abraço foram em si uma cura.